cada um de nós, amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos estar abençoando a vida dela, para que o Senhor possa estar usando a sua vida. Amado Deus, soberano Pai, continuando na Tua presença, Pai, eis aqui a serva do Senhor. Usa a sua vida, Pai, que o Senhor possa ministrar, Senhor, no seu coração, que ela possa falar aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, ó Pai. Que o doce Espírito do Senhor possa acalmar o seu coração, que ela possa transmitir a mensagem de hoje para abençoar vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Na graça e na paz de Cristo? Amém, né? Glória a Deus por isso. Logo após o culto, nós teremos hoje o nosso Tadel, às 10 horas da manhã. A gente vai disponibilizar um link para vocês estarem assistindo na página da igreja, né? No grupo de WhatsApp da igreja. Vai ter um link, basta você clicar lá, você vai ser direcionado para estar indo para o Tadel. O Tadel ele começa às 10 horas e vai até às 11h45. É uma palavra ministrada de Deus para os nossos corações, né? É importante nós assistirmos. Passa tão rapidinho que a hora que você já viu, já foi. Ainda mais que você pode colocar no celular, colocar um fone de ouvido e estar ouvindo. Ou você pode jogar na sua TV, no seu computador, ou no próprio celular na mão, né? Você pode estar assistindo. Então, é muito fácil, né? Hoje nós temos o nosso culto agora pela manhã, nós iríamos só fazer o Tadel para a gente transmitir aqui ao vivo, mas a gente ficou com receio de não rodar, né? Porque é um vídeo um pouco pesado, então nós ficamos com medo de não funcionar. Então falamos, de repente a gente não faz o culto às 8, vem para o Tadel e ainda não acontece. Daí nós resolvemos, sentamos e resolvemos, não, vamos fazer o culto às 8 e cada um assiste na sua casa, porque daí é garantido que vai funcionar, né? Porque hoje em dia, quem não tem celular? Todos nós temos. Tem gente que tem até 2, 3 aparelhos, né? Então, hoje todos temos acesso ao celular. Bom, o tema de hoje é um tema que nós vivemos ele todos os dias. Aliás, esses últimos temas, não sei se vocês têm acompanhado, nós temos no nosso PGM, e nós temos observado que são temas que falam diretamente aos nossos corações, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas a Júlia sabe o que está acontecendo na minha vida, porque ela pregou justamente o que eu precisava ouvir. Irmãos, não é assim. O Espírito Santo é algo assim tremendo e maravilhoso, né? O que ele faz, a forma com que ele fala aos nossos corações. E o tema de hoje eu achei muito interessante. Como vencer as decepções da vida? Como vencer as decepções da vida? Quem de nós nunca teve uma decepção? Ou com o trabalho, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com filhos, ou com algum negócio que você ia fazer e não deu certo, algo que você tentou fazer, foi comprar e não deu. Quantos de nós não temos decepções na vida? Né? Quem que nunca, diga assim, quem nunca sofreu uma decepção? Todos já, né? As decepções, elas ocorrem. Por que as decepções ocorrem? Elas ocorrem por uma diferença entre as nossas expectativas e aquilo que realmente acontece. A gente imagina uma determinada situação que vai acontecer de uma forma, e de repente não acontece. De repente nós sonhamos algo, ou para os nossos filhos, ou para a nossa vida de uma tal forma, e a gente vive aquele sonho, e de repente nada daquilo acontece. Alguns, muitas vezes, não querem enfrentar essas decepções e procuram rotas de fuga para essas decepções. Se escondem em cavernas da vida. Mas creia, possa ter a certeza absoluta disso que eu vou falar com vocês. Com Jesus, nós conseguimos vencer todas as decepções. Irmãos, não são algumas que nós conseguimos vencer com Ele, são todas. Todas as decepções que você estiver passando, que você estiver vivendo, ou que você um dia já passou, com Jesus você vai conseguir vencer. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em Lucas 24. Lucas 24, do 13 ao 34. Lucas 24, do 13 ao 34. É uma leitura um pouco grande, mas ela é necessário ser feita para vocês
conseguir entender a palavra. Todos acharam? Lucas 24, do 13 ao 34. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando nesse caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem, ele era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era o poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte, e eles o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já se passaram 3 dias que tudo isso ocorreu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas elas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse assim, recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2 homens. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu para eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus, na sequência, desapareceu. Então, ambos disseram para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Então, tem algumas curiosidades nesse fato. Lá estavam esses 2 homens caminhando pela estrada, encontraram Jesus, não o reconheceram. Eles estavam indo de Jerusalém para Emaús. E Emaús, uma curiosidade que quando eu estava estudando, eu estava vendo, na expressão hebraica, se chama Hamat, que significa fonte de águas quentes. Era um povoado que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Então, não era tão longe, né? Eu digo que dá 2 voltas no trevo, mais ou menos, né? Então, eles deram 2 voltas aqui ao redor da cidade. Mas nós, com essa passagem de Jesus, falando com esses homens, sentando com eles, repartindo pão e retornando, nós vamos conseguir aprender 3 atitudes para nós vencermos as decepções da vida. Porque dia a dia a gente tem enfrentado decepções, dia a dia a gente tem enfrentado situações que muitas vezes a gente diz assim: Deus, como eu saio dessa? Ou melhor, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer mediante uma situação dessa? E a primeira atitude para isso, nós precisamos ajustar a nossa expectativa. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós temos uma expectativa muito grande a respeito de algo. E aquilo não acontece da forma que a gente quer. E o que a gente faz? Nós afundamos. Então, nós precisamos ajustar as nossas expectativas. Mas para nós ajustarmos as nossas expectativas, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos andar com Cristo. Lá no versículo 21, fala assim:
Vamos ver o que fala no 21. Opa! E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo aconteceu. Aqueles homens, eles tinham uma expectativa. Aqueles homens, eles tinham uma esperança que todo o povo seria liberto. Mas isso não aconteceu, né? Então, para nós enfrentarmos as decepções, nós precisamos ajustar as nossas expectativas. Júlio, mas como assim ajustar as nossas expectativas? Vou trazer para a realidade de hoje. Quando você vai bater uma foto, né, que você mira o celular ali, que hoje todo mundo tem celular, como eu falei, você mira o celular e fica fora de foco. O que você precisa fazer? Você precisa ajustar o melhor ângulo para aquela foto ficar boa. E assim é na vida da gente, nós precisamos ajustar a nossa vida, nós precisamos ajustar algumas coisas na nossa vida. Muitas vezes, as nossas expectativas, elas saem do foco, elas embaçam. Mas aqueles 2 discípulos, vamos falar dele, eles estavam decepcionados, pois eles esperavam que Jesus realmente viesse para libertar aquele povo de Israel do domínio romano. E isso não aconteceu. Mas Jesus em nenhum momento prometeu que faria tal coisa. Jesus não prometeu. Quando Jesus morreu, o sonho da libertação de Israel, que aquele povo sonhava com essa libertação, para eles virou uma decepção. Para aquele povo, porque eles esperavam que o Messias viria, eles esperavam que o povo seria liberto. Mas isso não ocorreu. Assim também, boa parte das nossas decepções são geradas quando nós colocamos, muitas vezes, uma expectativa muito grande em cima de determinadas situações. Algo que é muito importante para nós botamos, as crianças usam um termo que eu acho muito interessante, bota muita pilha, e de repente aquilo não acontece. Assim também, boa parte das nossas decepções, agora eu falei, são geradas porque a gente coloca uma expectativa exagerada em cima, muitas vezes sobre alguém, sobre algo, ou sobre algo que é importante para nós. Irmãos, pessoas são seres humanos e podem falhar. Assim como eu e você muitas vezes falhamos. Nós erramos, nós falhamos. Então, se nós que somos seres humanos falhamos, o que a gente vai esperar do próximo? Muitas vezes que ele fale também. Só que muitas vezes, muitas pessoas, elas andam cegas na vida espiritual. Elas não conseguem enxergar a grandeza de Deus diante das situações, diante das coisas. Elas andam como se fosse com uma venda nas suas vistas. Porque todos nós estamos passíveis de errar. Todos nós estamos passíveis de falhar. Todos nós estamos passíveis de dar um passo na direção errada. Só que é duro, irmãos, quando muitas vezes nós vemos alguns irmãos nossos de fé dando um passo na direção errada. E você, muitas vezes, você não consegue fazer absolutamente nada. Só resta para você a oração. Muitas vezes você sabe que aquele caminho vai ser um caminho tortuoso, um caminho difícil. E você não pode fazer nada. Você só pode amá-lo e orar pela pessoa. Então, nós precisamos colocar expectativas. Aqui diz assim, coloque expectativas equilibradas nas pessoas e você evitará decepções desnecessárias. Como assim coloque expectativas equilibradas? Porque muitas vezes a gente tem um sonho muito grande para uma determinada situação, né? Uma expectativa muito grande. Nossa, eu tinha um exemplo, eu acabei de terminar o 2º grau, agora eu vou fazer uma faculdade de medicina, mas nunca passou no Enem, nunca fez uma prova no Enem. Então, às vezes, não é impossível sonhar, viu, irmãos? Mas, assim, a gente tem que pôr expectativas equilibradas. Então, agora eu vou fazer um cursinho, eu vou fazer o Enem e vou fazer medicina. Nós temos que equilibrar as situações. Por exemplo, eu vou vender minha casa para comprar uma baita de uma casa. Quer dizer, existem alguns passos para chegar nisso. Né? Ou, um exemplo, agora eu vou me mudar de Bodoquena, eu vou para Campo Grande, porque lá eu vou fazer isso e aquilo. A gente coloca sonhos, às vezes, muito grandes, e a gente não vê como que vai ser o caminho daqui até lá. Então, nós precisamos equilibrar os nossos sonhos. E, muitas vezes, também, aqueles que se frustram com Deus. Né? Quantas pessoas você diz, mas Deus não me deu, mas Deus isso, mas Deus aquilo. Muitas pessoas também se frustram com Deus. Aguardam algo de Deus que Ele não prometeu na sua palavra. E fica aguardando, ainda fica bravo com Deus.
Ficamos tristes só porque Deus fez as coisas exatamente do jeito que a gente não queria que Ele fizesse. Ah, Deus não fez isso, então entristeceu o teu coração. Ah, Deus não fez aquilo, então entristeceu o seu coração. E é muito interessante porque muitas vezes, quando algumas coisas não acontecem na nossa vida, a gente sempre tem que achar um culpado, né? Ah, porque foi fulano que me impediu. Ah, porque foi fulano que não deu certo. Então, para os nossos erros, muitos, isso é do próprio ser humano, irmãos. Muitas pessoas, quando algo dá errado, ela precisa achar um culpado que não é ela. E única e exclusivamente o culpado por algo ter dado errado na sua vida é você. Você tem que chamar para si a responsabilidade e resolver o que é necessário você resolver. Porque vocês vão ver lá no final que as decisões, as escolhas, elas são unicamente nossas. Então, quando nós agimos, quando nós ficamos tristes com Deus porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, quando nós agimos dessa forma, nós só estamos mostrando que Jesus não é o centro. Porque se Jesus fosse o centro, o que aconteceria? A gente teria uma paz no nosso coração. Muitas vezes, algumas pessoas só estão usando o Senhor para alcançar o que realmente tem sido o centro da sua vida. Ela só usa Jesus e Deus para isso. Se o centro da sua vida é a sua família, você vai usar Jesus para buscar o melhor para a sua família. Se o centro da sua vida é ganhar dinheiro, você vai usar Jesus para ganhar mais dinheiro. Se o centro da sua vida é seu ministério, você vai só usar Jesus para ter um ministério bem-sucedido. Agora, se o centro é Jesus, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar. Se o centro da vida de vocês for Jesus, não importa o que você tem, não importa onde você está, não importa quanto dinheiro tem na sua conta bancária, se você tem Jesus, já é o suficiente. Porque todas as outras coisas vão dar certo na sua vida. Então, irmãos, coloquem isso na mente de vocês. Se vocês têm Jesus na vida de vocês, é o suficiente para que tudo dê certo. Amém? A Bíblia diz que nós já somos abençoados pelo Senhor. Portanto, nós precisamos chegar a um nível de maturidade, ao ponto que, nós precisamos chegar no nível de maturidade que o ponto central não seja mais a bênção, mas sejam as coisas naturais, o próprio Senhor Jesus. Muitas vezes, o equilíbrio da vida das pessoas é só as bênçãos. Ah, se eu sou abençoado, está tudo tranquilo. Se eu sou abençoado, está tudo bem. Mas se vir uma luta, eu não dou conta. Então, nós precisamos equilibrar, ter um ponto de equilíbrio. E se nós temos Jesus como centro das nossas vidas, irmãos, esse equilíbrio nós temos. Vocês já viram muitas vezes alguns irmãos que, de repente, irmão, como que está? Nossa, está tudo alegria, glória a Deus. Tá. Irmãos, como está? Ah, não está, vai mais ou menos, as coisas não é bem assim. Num dia está soltando foguete. No outro dia não é mais nada daquilo. E nós que somos cristãos, nós que temos Jesus na nossa vida, nós precisamos do quê, irmãos? De um equilíbrio, de uma temperança. Problemas todos nós vamos ter. Não vamos fugir dos problemas, não conseguimos, mas nós temos que ter a certeza que Cristo está conosco. Nós temos que ter um equilíbrio, uma temperança, saber que você vai passar pela dificuldade, saber que você vai passar pela luta, mas quem está contigo já te deu a vitória. Amém? Você pode crer que quem está contigo já te deu a vitória, mesmo você passando pelas lutas e pelas dificuldades. Nós cristãos temos que ter um equilíbrio. Hoje eu não posso estar sorrindo, feliz da vida, e amanhã chutando pedra e xingando meio mundo. Nós precisamos ter a temperança. Essa temperança nós só encontramos em Jesus. Creia, tudo que está na palavra de Deus, absolutamente tudo, no tempo de Cristo, no tempo dele, vai se cumprir. Você só precisa crer nisso, que no tempo certo vai se cumprir. Quantas e quantas vezes, né? Aqui eu tinha que, neste momento, na palavra, compartilhar com vocês uma experiência onde eu coloquei uma expectativa exagerada em alguma situação. E eu acho que essa situação eu já até falei para vocês alguns anos atrás, e vou repetir agora. Quando a lotérica em Miranda fechou, isso é uma história muito interessante. Houve uma licitação lá em Goiânia, e eu fui para Goiânia com o Binho, para a gente dar o lance na licitação da lotérica. E era muito interessante, porque ele dizia, Deus,
Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que vai dar certo, porque gente, era minha vontade, tá? Não era vontade de Deus. Já fui, cheguei lá, não tinha ninguém, só tínhamos nós, mas tinha alguns envelopes, porque as pessoas podiam mandar o envelope pelo correio também, mas pessoalmente, presencialmente, só estava eu e ele. Eu falei, então, tá aí, tá ganho, né? Só nós pessoalmente, o resto não veio nem aqui, mas as pessoas podiam mandar o envelope pelo correio, o envelope do correio teria o mesmo peso do que o que eu levei em mãos. Irmãos, é muito interessante isso. Não deu certo. E eu gerei uma expectativa tão grande em cima daquela situação. Irmãos, eu perdi por R$1.000. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu dei um lance de R$3.000, que não é isso, o valor foi bem mais, e o outro rapaz, que também era daqui do estado, deu um lance de R$4.000. Não era para ser, mas eu gerei uma expectativa tão grande, orava, jejuava, buscava. Não era vontade, e eu não conseguia entender. Irmãos, eu demorei a entender. Não era a vontade de Deus para a minha vida. Nesse meio tempo, antes de ter a licitação da lotérica, a gente fez uma extensão dessa lotérica aqui lá em Miranda para poder atender a população de Miranda. Nessas indas e vindas, eu fiquei 6 meses, indo e vindo. E numa determinada situação dessa, antes da licitação, eu tive que parar, eu tomei um remédio, que eu estava muito mal, eu tive que tomar um remédio antes de sair de casa. E no meio do caminho eu tive que parar o carro, porque eu passei mal, eu quase desmaiei. E eu não lembro se era a Fernanda, acho que era a Fernanda que estava comigo, que era maior, que ela era muito pequenininha ainda. E a Fernanda falou, mãe, você não está passando bem, vamos voltar. Eu falei, não, deixa eu melhorar, dei uma dormida, porque daí eu desmaiei, né, dei uma cochilada, e continuamos seguindo. Então, quantos livramentos Deus não nos dá? Se de repente, essa não era a vontade de Deus para a minha vida, um assalto, um acidente, não sabemos. Então eu gerei uma expectativa, irmãos, mas tão grande em relação àquilo, e não deu certo. E fiquei chateada com Deus. Só que hoje, mais de 10 anos se passaram, hoje eu consigo entender que a vontade de Deus para a minha vida não era aquilo. Só que quanto tempo precisou passar para eu entender? Bons 10 anos, né? Que o que Deus tinha reservado para mim era algo muito maior e algo muito melhor. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entender, colocamos expectativas demais em cima de uma situação. Mas vamos voltar para cá. A segunda atitude que nós temos que ter. Pode passar, Muriel. Entregue as suas decepções para Jesus. No versículo 16, diz assim, ó. No 16 fala assim, alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Jesus estava ali caminhando com eles, e eles não conseguiram entender que era Jesus que estava ali no caminho com eles. Algo não deixou eles reconhecer Jesus. E quantas vezes que Jesus vem na nossa direção, quando nós estamos decepcionados. Os discípulos, eles estavam tão decepcionados, que não reconheceram que era Jesus que caminhava com eles. E isso também, muitas vezes, acontece na nossa vida quando nós estamos passando momentos difíceis. Estavam decepcionados. Aqueles 2 homens depositaram toda a esperança em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não havia prometido. Eles, como eu já falei, eles achavam que Jesus ia libertar a nação judaica da submissão a Roma, e isso não aconteceu. Jesus tinha algo, gente, muito maior e muito melhor para eles, que era o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas eles estavam apenas voltados com seus olhos para algo que era passageiro. Jesus veio para dar a vida por aquele povo, e eles não conseguiam entender isso. Muitas vezes essa mesma atitude se repete nos nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a resolução dos seus problemas. Querem restaurar seus casamentos, querem cura para as doenças físicas, para as doenças da alma, querem uma casa, querem um carro, querem resolver os seus problemas financeiros, querem tudo. Querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. É uma dura verdade. Muitas e muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Não querem Deus na sua vida. Eles só dizem, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu quero. Mas não querem Deus nas suas vidas. Então,
se nós queremos a cura das nossas decepções, nós precisamos entregá-la totalmente para Jesus. Mas como fazer isso? Eu quero a cura da decepção, do problema que eu estou passando. Mas como eu vou fazer isso? Primeiro, nós precisamos falar para Jesus toda a dor que nós estamos sentindo. Será que Jesus sabe o que está acontecendo na tua vida? Será que você já se ajoelhou, você já falou com Ele o que você está vivendo, o que você está passando? Vamos colocar essa decepção para Jesus? Não fica mais fácil? Senhor, irmãos, a decepção ela tem nome, ela tem endereço, ela tem motivo. Deus, me ajuda a resolver aquele problema, Senhor. Coloca esse problema nas tuas mãos. Irmãos, que problema que é? Então, o problema ele tem nome, então nós precisamos falar para Jesus. O que aconteceu com aqueles discípulos naquela estrada quando se encontraram com Jesus? Os discípulos abriram o coração para Ele. Os discípulos falaram com Ele que estavam tristes, porque achavam que o Messias viria para salvar o povo de Roma. E isso não ocorreu. Então, houve transparência naquela situação, houve verdade naquela fala. Houve a liberação do peso, aquilo estava pesando sobre a vida deles. Isso aconteceu. Então, nós primeiro temos que falar para Jesus sobre toda a dor que nós estamos sentindo. Temos decepções, sim. Temos problemas, sim. Nós precisamos falar. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é ouvir Jesus. Ele sempre tem a palavra certa. Então, ouça Jesus. Ah, irmãos, mas como que Jesus vai falar comigo? Através de um louvor? Através de uma mensagem, igual hoje vocês estão sentados aqui ouvindo essa palavra, através de um vídeo no YouTube, através de uma mensagem de WhatsApp que você recebeu, através do teu tempo a sós com Deus pela manhã, logo pela manhã quando você acorda. Vocês lembram que eu falei para vocês? Se ao levantarmos nós não conseguirmos nos conectar com Deus, provavelmente no resto do dia nós não teremos tempo para isso. Então, nosso tempo a sós com Deus, nosso TSD, tem que ser logo pela manhã, quando acordamos. Então, a palavra de Deus, ela traz cura para as nossas emoções. A palavra de Deus, ela traz cura para as nossas ansiedades. E o que aconteceu? Chegando em Emaús, naquela cidade, para que Jesus ficasse com eles. Chegando em Emaús, os discípulos insistiram que Jesus ficasse ali naquele momento com eles, no momento da refeição. E naquele momento que Jesus falou, vamos partir o pão, os olhos daqueles discípulos abriram e eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Em seguida, ele desapareceu de forma sobrenatural. Então, naquele momento que eles se assentaram com Jesus, eles conseguiram entender e ver quem estava com eles. Da mesma forma, Cristo, quando nós estamos buscando em oração, quando nós nos voltamos para ler a palavra, quando nós nos voltamos para orar, quando nós nos voltamos para jejuar, nós conseguimos compreender que Cristo está conosco nesse momento. Amém? Agora, eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia estado ali com eles, que aquele era o Messias. Irmãos, e quantas vezes tem situações, tem decepções que nos machucam. E quando a gente fala que tem decepções que nos machucam, irmãos, não é uma feridinha, não é um beliscãozinho. São situações que nos machucam lá na alma, profundamente. Situações que a gente viveu, que ainda vive, que nos machucam, que nos afetam. E você muitas vezes diz assim, Senhor, eu não vou aguentar. Mas eu aqui vou fazer um desafio para vocês. Muitas vezes nós temos que ter a certeza que Deus está conosco, que Cristo está conosco, que nós vamos aguentar. E muitas vezes o que nós precisamos é perdoar. Perdoar alguém que nos decepcionou. Perdoar alguém que nos fez mal. Perdoar alguém que muitas vezes nos chateou por determinadas situações. Falou o que a gente queria não ouvir. Então, muitas vezes essas pessoas que nos machucaram, que nos machucam, nós precisamos liberar o perdão. Você já perdoou alguém que te decepcionou? Já conseguiu fazer isso? Aquele colega de trabalho, aquele irmão em Cristo, né? Nós precisamos perdoar. Bom, vamos lá para a terceira atitude. Nós precisamos voltar para o foco, né? Nós precisamos voltar para o foco. Lá, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, online, Bíblia. Lá no versículo 33 e 34, ele fala assim, ó,
E eles se levantaram logo, que eles estavam lá na cidade de... o nome complicadinho daquela cidade. Emaús. Eles estavam lá em Emaús. E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, nós precisamos muitas vezes voltar, focar no que é necessário. Quando as nossas decepções são tratadas pelo Senhor, a próxima atitude que nós devemos ter é voltar para o lugar onde paramos. Nós precisamos voltar para onde paramos. Após eles terem uma experiência sobrenatural com Jesus, porque ali eles tiveram, não restava outra alternativa. Eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, porque eles não deveriam ter saído de lá. Eles voltaram para a cidade do propósito, eles retornaram para o centro da vontade do Senhor. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Para qual Jerusalém vocês precisam voltar? Qual decepção na sua vida que ainda não foi resolvida? Algo que você precisa retomar na sua vida? Algo que você precisa perdoar na sua vida? Qual Jerusalém você precisa voltar? Qual Jerusalém você precisa arrumar na sua vida? Todos nós temos coisas que nós precisamos arrumar. Irmãos, nunca é tarde para nós arrumarmos as coisas na nossa vida. Só que para isso nós precisamos deixar o orgulho de lado. Para isso nós precisamos deixar o eu de lado. E muitas vezes se humilharmos perante a pessoa, se humilharmos perante Cristo. E muitas vezes o eu é mais forte, o eu não deixa. E é interessante porque você só vai empurrando para baixo do tapete. Depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu me arrependo, depois eu perdoo. E aquilo vai se tornando um obstáculo. Que a hora que você vê o tapete ficou tão alto que quando você vai passar você tropeça e até cai. Então, qual Jerusalém você precisa retomar na sua vida? Esteja no centro da vontade do Senhor. Viva todos os sonhos que Ele tem preparado para a sua vida. Muitas vezes nós estamos tão próximos do caminho certo, irmãos. Estamos tão pertinho de fazer o certo. Mas não estamos no caminho certo. Nós precisamos retornar. Vocês conseguem entender que muitas vezes a gente está próximo do caminho, mas a gente ainda não está no caminho. Então, a gente precisa retornar e refazer o caminho. Nós, para concluir e para finalizar, não podemos permitir que as decepções nos impeçam de viver os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, Deus tem sonhos para todos vocês. Deus tem sonho para você, para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Deus tem sonhos para a sua geração. E nós não podemos permitir que as decepções da vida nos impeçam de viver todos os sonhos que o Senhor tem preparado para nós. Amém? O grande segredo para acelerar os processos, esse processo das curas das nossas decepções. O que você tem que fazer para acelerar esse processo? É perdoar. É perdoar. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Eu achei interessante que a gente foi fazer uma visita essa semana e a pessoa perguntou assim, pastor, me tira uma dúvida, estava eu com o pastor Djalma, né? E a pessoa perguntou assim, na Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. É só isso mesmo que tem que perdoar? Porque, irmão, se fosse só 70 vezes 7, o perdão ele acabaria, correto? Quem que já não errou 490 vezes? Eu já errei. Daí o pastor Djalma olhou com muita sabedoria e falou assim, irmão, é 70 vezes 7 por dia. Eu falei, ô glória! Né? Então, é 70 vezes 7 por dia. Né? Então, decida perdoar hoje quem te decepcionou. E coloque em prática essas 3 atitudes que aprendemos no texto. Que é o quê? A primeira atitude, nós precisamos ajustar as nossas expectativas. Às vezes a gente coloca muitos sonhos em cima de situações que muitas vezes não são realidade. Então, ajuste a sua expectativa para a sua realidade. A segunda atitude, entregue as suas decepções para Jesus. Irmãos, nós não damos conta. O seu pastor não vai dar conta, você não vai dar conta, seu líder de PGM não vai dar conta. Então,
o único, irmãos, prestem atenção, que vai dar conta de nos ajudar com as nossas decepções da nossa vida, é Jesus. E terceiro ponto, a terceira atitude, voltarmos para o foco que é Jesus. Se nós conseguirmos voltar para o foco que é Jesus, colocarmos Ele no centro da nossa vida, no centro da vontade. Se você estiver no centro da vontade de Jesus, as decepções, elas vão se tornar mais fáceis para você saber lidar. E muitas vezes, irmãos, tem um louvor que fala que o choro vem durante o dia, mas a alegria vem pela manhã. Nada é eterno. Essa tristeza, muitas vezes, que a gente tem, o fato de nós ficarmos tristes com determinadas situações, com determinados momentos, não vai durar a vida inteira. Isso vai passar. Assim como muitas vezes passa a dor da perda do ente que a gente ama tanto, do ente querido. Quando a gente perde alguém, a gente sofre tanto, aquele sentimento é algo tão forte, né? Que a gente fica tão triste, tão chateado. E com o tempo vai curando as feridas, o tempo vai fazendo com que passe. Então, da mesma forma, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós colocamos Ele no centro da nossa vontade, no centro da vontade, nós estamos no centro da vontade dEle, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando nós colocamos Ele no centro, nós nos colocamos no centro da vontade de Cristo, todas as decepções, elas são passageiras. Amém? Então, que você possa confiar que Cristo tem o melhor para você. Fale para o irmão que está ao seu lado. Jesus tem o melhor para a tua vida. Jesus já está naquele negócio que você não está dando conta. Amém? Você consegue crer que Deus já está naquilo que te decepcionou, já está tomando conta daquilo. Irmãos, o fardo é pesado. Entregue para Ele. Amém? Diga para o irmão, entregue para Ele. Não carregue sozinho não, irmãos, esse fardo é pesado. Esse fardo das decepções, ele é muito pesado. Não vale a pena nós carregarmos sozinho. Nós podemos confiar em Cristo. Amém? Entregue para Ele, você vai ver como sua semana vai ficar leve, você vai ver como o seu dia vai ficar leve, você vai ver como as bênçãos de Deus vão alcançar a sua vida, porque você conseguiu descansar no Senhor. Amém? Então, fecha seu olho, vamos estar orando neste momento. Pai amado, neste momento queremos aqui te agradecer, papai, por essas palavras. Aqueles 2 homens caminharam com Jesus durante muito tempo, conversaram, abriram seus corações e não conseguiam ver que Jesus o tempo todo estava com eles. Quantas vezes na nossa vida Jesus está aqui do nosso ladinho, está no controle de absolutamente tudo e nós não conseguimos soltar a corda para Ele tomar conta de tudo que nos decepciona, de todas as decepções que estão acontecendo na nossa vida. Porém, papai, nós te pedimos que o teu doce Espírito Santo nos ajude a ter essa compreensão. Nós te pedimos que o teu doce Espírito Santo nos ajude a colocar o Senhor no centro das nossas vidas, papai. Porque nós sabemos que quando o Senhor está no centro da nossa vida, todas as coisas são mais fáceis. Todas as coisas favorecem para ti, papai. Então, nós queremos neste momento entregar esse peso, esse fardo das nossas decepções, das coisas que muitas vezes tiraram a nossa paz, diante do teu altar neste momento. Que nós possamos sair daqui mais leves, que nós possamos sair daqui de acordo com a tua vontade. A tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Basta nós nos colocarmos no centro da tua vontade. E aqui neste momento nós estamos fazendo isso. Então, que o Senhor nos ajude a ter as atitudes de um vencedor. Que o Senhor nos ajude a ter atitudes de mulheres e homens de Cristo que buscam ao Senhor. Que nós consigamos ajustar as nossas expectativas, a nossa visão para tudo. Que nós possamos entregar as nossas decepções para Jesus. Mas, principalmente, que o Senhor nos ajude a nós voltarmos para o foco. E nós sabemos que o foco é Jesus. Que nós possamos continuar olhando para aquela cruz. E continuar seguindo o alvo que é Jesus nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que nós possamos sempre, sempre estar no centro da Tua vontade. Fazendo o que é bom para o Senhor. A Tua própria palavra diz, papai, que muitas vezes nós carregamos tudo sozinho. Mas neste momento nós queremos aqui entregar ao Senhor
a nossa semana, os nossos problemas e tudo. E que o Senhor nos ajude a ter a temperança que vem dos altos céus. Que a nossa vida não seja uma montanha-russa, mas que nós possamos navegar no mar tranquilo. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Nos conceda uma semana abençoada diante do Senhor. Não Amém. desistiu de mim Vamos louvar? e que há de se levantar.